Eu vos saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Quero eu deixar uma ministração da palavra do Senhor esta noite, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 25, versículo 32 e 33, que diz assim: Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É forte. No 32, há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e igreja. Versículo 33. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar seu esposo como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Meus amados irmãos, estamos vivendo uma época, um tempo, a qual os casais estão com muita dificuldade em adaptar em um convívio a dois, em um relacionamento, um casamento. Até mesmo podemos relatar que no ano passado tivemos o maior número de divórcios em cartório no Brasil nos últimos tempos. Registrado no segundo semestre de 2020, uma numeração de 43.800 processos de divórcio. O Brasil, meus irmãos, registrou 373 mil divórcios, o que representa um aumento de 8,3% em relação a 2016, que era uma numeração de 344.500 mil divórcios. Meus irmãos, Deus não é a favor do divórcio. Em Malaquias, a Bíblia é bem clara, Deus fala em Malaquias 2,16, eu detesto o divórcio, diz o Senhor, e também detesto o homem que cobre de violência como se cobre de roupa. Por isso também tenha senso, não sejam infiéis. Mas tem muitos casos, meus irmãos, que Deus vai considerar. Tem muitos casos de divórcio que o Senhor vai considerar. Por quê? Porque Deus fala aqui em Efésios para o homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E eu posso acreditar que da mesma forma que Deus deixou registrado em João 1, 2,15, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Da mesma forma que Jesus também falou em João 14, que ninguém chega a Deus se não for através dele, que se não confessar a ele, ninguém chega ao Pai. Então, eu posso acreditar que uma pessoa que não quer mudança, uma pessoa dentro do casamento que não quer uma transformação, só prejudica o outro lado, Deus vai considerar sim um desligamento, porque Jesus disse em Mateus 18, em verdade eu vos digo que tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer em Provérbios 26 que Deus odeia o coração orgulhoso. Como que explica como Deus repudia o coração auditivo? Simples, meus irmãos. Deus resiste aos orgulhosos porque os orgulhosos resistem ao próprio Deus. A arrogância não admite o pecado. O coração orgulhoso nunca confessa que está errado, nunca pede perdão, nunca se arrepende. Eu posso acreditar que o orgulho é um veneno escondido que naufraga a própria alma. Então, meus irmãos, uma pessoa orgulhosa que não quer saber de mudança, eu posso acreditar que Deus vai considerar sim um divórcio aí, porque dentro do casamento, quando se casa, se torna uma carne só, mas não é uma alma só. A salvação é individual, e se aquela outra alma não quer mudança, não quer saber de Deus, aquela carne que uniu não pode pagar o pato, então o que é desligado na terra vai ser desligado no céu, sim. Mas eu posso acreditar, eu posso apostar em uma vida amorosa, um casamento feliz na presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, que tudo nós temos que buscar a palavra. É por isso que antes de casar você tem que buscar o Senhor, para ver se você está fazendo a coisa certa, casando com a pessoa certa.
para depois futuramente você não sofrer consequências como essas, para que futuramente você não tenha uma grande decepção em ter que tomar uma decisão dessa. Em todas as partes, temos que lutar por perdão, temos que lutar pela família, porque Deus é a favor da família. Mas quando a outra parte não quer saber de mudança de forma alguma, infelizmente, vai acontecer a parte pior. É a que o inimigo gosta, né? Ele vem para isso, para destruir tudo. Ele luta para jogar orgulho no coração do homem, né, meus irmãos? Mas eu acredito no amor de Deus. Eu posso acreditar nas coisas do Pai, né? E como Deus diz para o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja, isso é muito forte. Porque muitas das vezes as pessoas falam que não está dando certo, que não consegue conviver com outra pessoa, que tem pensamentos diferentes, condutas diferentes. E aí, você é um sexo, ela é outro sexo. A Bíblia fala que a mulher é um sexo mais frágil. Da mesma forma que Cristo apanhou pela igreja, da mesma forma que Cristo sofreu pela igreja, tenha paciência pela sua esposa, tenha compaixão pela sua esposa, saiba compreendê-la. Isso é tão sério, meus irmãos, que em 1 Pedro 3,7 a Bíblia diz: vós, maridos, coabitais com entendimento com suas esposas, para que suas orações não sejam impedidas ao Pai que está no céu. Se o homem for um cara arrogante, que não compreender sua esposa, não importa se está certo ou se está errado, mas se não cumprir esse papel de coabitar com entendimento, até as orações não vai subir a Deus. Porque a nossa obra de Deus começa dentro do nosso lar. Não adianta nós querer buscar Deus na igreja ou em outro lugar. Começa dentro de casa que começa a obra do Senhor. Porque se eu não for um bom marido, se eu não for um bom pai, se eu não for um bom vizinho, se eu não for um bom integrante na onde que eu trabalho, eu não posso dar exemplo dentro da casa de Deus. Então, meus irmãos, não podemos querer tampar o sol com a peneira. Temos que viver o reto, o correto do Evangelho. E a palavra de Deus é bem clara em Efésios 5,25, vós, marido, ameis a tua esposa como Cristo amou a igreja. Eu deixo uma pergunta que não quer calar nos dias de hoje. Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Cristo derramou até a última gota de sangue pela igreja. A igreja representa a noiva de Cristo. E você? Você tem coragem de morrer pela sua esposa? Hã? Esse papo, esse ditado do mundo hoje é um negócio aos filhos. E a esposa? Cadê o amor que Deus mandou o marido ter com a esposa? Hã? Meus irmãos, é algo muito sério. Seja mais carinhoso, seja mais compreensivo. Quanto tempo você não diz para sua esposa que você a ama? Quanto tempo você não senta com sua esposa para escutá-la? Quanto tempo você não convida sua esposa para sair? Para fazer aquele passeio? Quanto tempo você não entrega uma flor para sua esposa? Ah, isso é cafonagem, não existe isso. Meus irmãos, volta àquele primeiro amor. Da mesma forma que a igreja precisa voltar ao primeiro amor a Cristo, o casal tem que ser da mesma forma, meus irmãos. Então, meus amados irmãos, ama a tua esposa como a Cristo amou a igreja. No versículo tal 33, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Porque da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa. Vós, mulheres, respeita o teu marido. Cuidado com os tons de voz alto.
Meus amados irmãos, o amor é maior que o sentimento. Os sentimentos mudam, o amor continua. O amor é uma escolha, o amor é uma forma de viver. Um poder que vem diretamente de Deus. O amor de Deus é eterno e ninguém consegue destruir e apagar. Todas as coisas poderão passar, mas o amor que vem de Deus nunca vai acabar, meus irmãos. Então, eu posso acreditar num casamento feliz na presença de Deus. Em 1 Coríntios 13, Paulo deixou mencionado no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com amor você suporta tudo, meus irmãos. Então o que sustenta um casamento é o amor. Muitas coisas na vida são difíceis, mas o amor ajuda a suportar todas. O amor é uma fonte de força, esperança nos momentos mais escuros da vida. Então, meus irmãos, com amor você consegue tocar o seu casamento pela frente. Da mesma forma, quando você compra um móvel, chega um manual para você utilizar aquele móvel, aquele eletrodoméstico. O manual para o seu casamento é a palavra de Deus. Você tem que chamar o seu cônjuge todos os dias e manusear a palavra do Senhor. Assim você vai ter uma família e um casamento feliz. Você tem que compreender o outro lado. Ter empatia é uma capacidade de colocar no lugar do outro. Tem pessoas, meus irmãos, que são cegas e só olham para o seu lado. Criam um clima pesado, brigas, contendas no casamento. Tenham paciência e demonstrem amor por seu cônjuge ao se colocar no lugar dele. Respeita as diferenças de opiniões, de gestos, de opções diversas de seu cônjuge. Respeita as individualidades. Respeita também o compromisso que você escolheu fazer com seu cônjuge. Eu posso acreditar que um charme de humor também é muito importante dentro do casamento. O casamento necessita de humor para se tornar mais leve, agradável. Brinca com seu cônjuge, sorri bastante com ele, seja feliz. Então, meus irmãos, o casamento não é essa coisa absurda que as pessoas saem soprando. Dá para você levar uma vida feliz, um casamento feliz, agradável, mas na presença do Senhor, debaixo da palavra. Você já deve ter ouvido que a comunicação é tudo em um casamento. Em até certos pontos isso é verdade. É importante se comunicar com o seu cônjuge. Mas a verdade é que a comunicação mal feita não cria paz no relacionamento. Você precisa saber disso. Não quer dizer que porque você falou todas as suas insatisfações para o seu cônjuge, que os seus problemas serão resolvidos, não. A comunicação tem que ser feita do jeito certo e na hora certa. Não pense que desabafar tudo que você sente do seu cônjuge irá ser bom para o casal, para o relacionamento, não. Isso pode prejudicar bastante. Então tem que ser tudo com sabedoria. Provérbio 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Tanto serve para o homem e para a mulher esse versículo. Tudo é com sabedoria, com tolice. A gente mesmo pega a bênção que Deus nos entregou e destrói tudo. Então, meus irmãos, eu acredito sim em um casamento. Porque quando a palavra de Deus diz em Efésios para que o homem ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, porque Jesus disse,
em João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No versículo 26, a Bíblia diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Então, meus irmãos, esse Consolador que Jesus rogou ao Pai, que é o Espírito Santo que está conosco, é para nos lembrar de tudo que nós tem dito, quando nós teve esse encontro com Ele, para que nós não abandone as coisas santas e agradáveis do Senhor. Então o Espírito Santo é o nosso aquecedor diário para que nós venha proteger e blindar a nossa salvação em Cristo Jesus. E em Apocalipse 22 está mencionado o Espírito e a noiva, e disse vem, porque os dois têm que andar em comunhão, o Espírito e a igreja, o Espírito Santo e a igreja, esperando a volta de Cristo Jesus. E da mesma forma que o Espírito e a noiva andem junto, esperando o noivo, a noiva também tem que respeitar o marido. O noivo tem que amar a esposa. Da mesma forma que esse Espírito que faz lembrar as promessas, os juramentos com Cristo, esse mesmo Espírito tem que habitar dentro do casamento, para nos fazer lembrar do juramento, né? Não tem aquele juramento quando vai casar? Eu aceito você como meu legítimo esposo ou esposa, e promete amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da vida até que a morte os separe. Não tem esse juramento? Então o Espírito de Deus que vai fazer lembrar, que vai fazer o casal lembrar, nos tempos difíceis, nos tempos de dor, nos tempos de luta. Então é o Espírito de Deus que vai fazer essa lembrança. Quando Jesus falou, no versículo 26 de João 14, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tem dito. Então é Ele que vai fazer lembrar desse juramento. Na hora que você pensar do divórcio, na hora que você pensar em desistir do outro, o Espírito Santo, lembra do que você disse. O Espírito Santo vai estar aquecendo o amor, porque o amor de Deus ele nunca acaba. O amor de Deus ele é poderoso. O amor de Deus suporta tudo. O amor de Deus, ele é lindo, meus irmãos. Ele é maravilhoso. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, esta palavra ela é poderosa. Em 1 Coríntios 13:13, Paulo deixou: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Meus amados irmãos, em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em Coríntios está falando que o amor é maior que a fé. O amor é maior que a esperança. Então você que está num casamento que não tem mais de esperança, você que está num casamento que até perdeu a fé, eu não acredito mais que consigo ser feliz. Eu perco a esperança que vou ser feliz. Deus está te dizendo, porém o amor é maior. Faça brotar, faça acender aquele amor do início e você vai estar reconstruindo tudo aquilo que você tem perdido. Porque o amor que vem de Deus, ele nunca acaba. Ele é poderoso e com ele podemos suportar todas as
coisa, meus irmãos. Fica essa palavra aos vossos corações, que ela possa ser um refrigério para alguma aflição que você tenha passado. Que o Senhor Deus venha te guiar, venha te proteger, venha te iluminar em todas as suas decisões. E eu profetizo que o divórcio não virá sobre a sua vida. Eu profetizo que Cristo Jesus vai estar iluminando o seu lar, sua família, seus filhos. E você que não é inscrito nesse canal, inscreva, para que mais vidas sejam alcançadas com o amor de Cristo Jesus e com a verdade do Pai. João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A paz do Senhor, meus irmãos.